É comum a gente observar que nas principais civilizações a família era considerada o berço da nacionalidade. A família é considerada a célula máter do Estado, já diziam os romanos. No Egito também não foi diferente. Nós observamos aqui a família. A família, tradicionalmente constituída, ela tem uma hierarquia, né? O que a gente chama de patriarcal ou patrilinear. O pai é o responsável pela descendência da família. É ele que sustenta, é ele que dá guarida. Então, aqui no texto, o núcleo familiar era formado pelo pai, mãe e filhos. Esses laços eram através do casamento. Portanto, o contrato de casamento era algo importantíssimo na cultura do egípcio. O adultério e a homossexualidade não eram permitidos. Então, observe que tem alguns traços culturais que a sociedade, ainda hoje, ela mantém. Mas isso vem de uma história de povos como os egípcios. Apenas o faraó poderia ter a poligamia, quer dizer, várias mulheres. Então, era um privilégio do faraó o casamento com várias outras pessoas ao mesmo tempo. A mulher no Egito, ela tinha um papel importante. Ela tinha, dentro dessa sociedade, uma hierarquia. Então, a liberdade de ir a festas, acompanhada sempre do marido. Se o marido a violentasse, o marido poderia receber castigos físicos por isso. Então, hoje a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fala de quê? A punição pelo marido quando ele machuca a mulher, seja fisicamente ou até verbalmente. Então, hoje, uma lei atual, mas que também tem uma tradição antiga. Divisão dos bens no divórcio. Então, o casamento não é um contrato. Então, quando há um divórcio, então, o que foi construído durante esse casamento também tem a divisão igual. Participação na política, caso não existisse um herdeiro masculino. Isso aí é um detalhezinho. Mas é importante lembrar, então, que o Egito tem uma importância no papel da mulher na sua história. Um outro elemento, por exemplo, os filhos. Então, os filhos, o papel de educar é da família, mas a mãe e o pai são os primeiros professores, os primeiros educadores de seus filhos. E, por último, os idosos. A gente sabe que na história, quando não há crianças, significa que a sociedade tende a desaparecer, mas uma sociedade que não respeita os idosos não tem respeito pela sua própria história. Então, os idosos, eles são respeitados, por quê? Porque a experiência de vida passa de geração a geração. Então, os idosos têm um papel de respeito, um papel de destaque, embora não atuem, mas eles são respeitados pela vida, pela experiência, e os mais novos aprendem com eles. Bom, a história egípcia, como ela está dividida? O que a gente costuma falar de periodização da história, e aí especificamente da história egípcia. Observe aqui então nesse papiro. A história do Egito pode ser dividida em um período pré-dinástico e dinástico. O período pré-dinástico é da formação, do povoamento, do surgimento das primeiras vilas, primeiras aldeias, nomos e depois as cidades-estados. E aí há um período de desenvolvimento quando nós temos a formação dos dois grandes reinos, o reino do Alto Egito e do Baixo Egito. A partir da unificação desses dois reinos por Menéis, nós temos aí agora o período dinástico, que é o período dos faraós. Então aqui, ó, período pré-dinástico, tá lá, ó, nomos, aldeias. Então, o Baixo Egito no delta e o Vale do Nilo no início, o Alto Egito. Depois, o período dinástico. E aí, o período dinástico tem 4 divisões específicas. O Antigo Império, que data de 3.200 a 2.200 anos antes de Cristo, portanto, o período da construção das grandes pirâmides Kéfren e Miquerinos. Período intermediário, antes de chegar no Médio Império. Então, o Médio Império, entre 2000 a 1700, é um período bem conturbado. É o período da invasão dos Hicsos
Tá? Os egípcios achavam que eles nunca iriam ser invadidos por povos. Porém, os ixos vieram pelo deserto do Saara, invadiram o Egito. Essa época é a época em que os hebreus estavam trabalhando, não como escravos ainda, mas também não ajudaram os egípcios contra a invasão dos ixos. Então, posteriormente, o faraó Sete expulsa os ixos e faz com que os hebreus se tornem escravos dos egípcios. É a partir daí dessa história que surge Moisés e, consequentemente, depois de um tempo, a saída dos hebreus do cativeiro e volta para a terra, né, para a Palestina, chamado Êxodo na história dos hebreus. E por último, o período do Novo Império, de 1580 a 520 a.C., e aí a gente encontra na história a dominação romana. Primeiro com Júlio César, fazendo alianças com Cleópatra, que na verdade é ele que coloca Cleópatra como faraó no Egito, por uma questão interna. Depois da morte de Júlio César, Marco Antônio e Otávio fazem novas alianças. Marco Antônio se muda para o Egito, se casa com Cleópatra e tenta dominar aquela região. Então, é uma história que a gente já conhece um pouco. Mas essa divisão histórica egípcia é só para a gente entender. Pré-dinástico, dinástico. No período dinástico, então, o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Não podemos esquecer aqui, ó, Antigo Império, construção das 3 pirâmides Khefren, Kelpis e Miquerinos. Médio Império, invasão dos Ixos, militarização do Egito e escravidão hebraica. Novo Império, dominação romana com Júlio César e depois Marco Antônio junto com Cleópatra, ok?